Bem-vindos, estamos no Break-Even Point. O programa vai olhar hoje para a indústria turística nacional, isto na sequência da realização da primeira Conferência Internacional sobre o Turismo Sustentável de Moçambique. Foi um evento que teve como principais objetivos discutir oportunidades, atrair investimentos e relançar o país no plano mundial para ser destino turístico. Vamos então olhar para este tema, como habitualmente neste programa, com a presença do Dr. Luís Canhemba. Dr. Luís Canhemba, que nos fala a partir da Vila de Songo. Dr. Canhemba, boa tarde e bem-vindo ao programa. Gostava de saber de si que leitura faz deste evento, da realização deste evento, numa altura em que Moçambique procura, neste momento, diversificar a sua economia e relançar o país no mercado mundial como destino turístico. Bem-vindo, doutor. Boa noite a todos. Obrigado uma vez mais por nos acompanharem. Efetivamente, tivemos esta conferência. Eu acho que é um marco importante moçambicano. E olho para este evento não apenas como um evento de promoção. De facto, foi um grande evento que promoveu o nosso turismo e, sobretudo, no geral. Mas eu olho para este evento como um ponto de viragem conceptual. Note que, pela primeira vez que eu me lembro, o turismo foi tratado como um setor econômico estratégico. Vão reparar que, durante muito tempo, apesar de conhecermos todo o potencial do nosso país, toda a extensão do nosso mar e toda a história que o país traz e traz, como um setor estratégico econômico, sobretudo, o turismo nunca foi tão bem tratado como aconteceu. Apesar do que o turismo tem para gerar receitas, também para gerar emprego e impacto social brutal. Por outro lado, eu senti que este evento, e sobretudo pela presença do Presidente da República, por ele ter assumido um papel importante, e também uma mensagem política clara, uma mensagem de que o turismo passa a ser, ou passa a ocupar, se preferirmos, um lugar central na agenda de diversificação da economia do nosso país. Portanto, senti isto. E uma das coisas que me fez sentir isso foi a escolha de Inhambane, que era a capital do turismo. Só o facto de passarmos a ter uma capital do turismo representa em si um papel simbólico. Portanto, muito importante no panorama político e também econômico. A escolha de Inhambane também é importante, simbólica, naturalmente, como eu disse, naturalmente porque é um país com recursos naturais, mas também paisagísticos únicos. Também foi muito importante e central. Podia ter sido Ilha de Moçambique, por exemplo, podia ter sido, mas escolheu-se Inhambane, isto é simbólico. Mas isto exige trabalho, não é? Exige melhores infraestruturas, exige energia estável, exige transporte acessível, exige internet, ou conectividade digital, se preferir. Portanto, há aqui ainda muito trabalho. Mas, do ponto de vista geral, penso que é isto que tenho para dizer, e a leitura que faço é de que, de facto, foi uma conferência interessante, e há esses aspectos que me referi aqui. O governo destacou o turismo como o novo petróleo limpo e inesgotável. Na sua opinião, qual é o potencial real deste setor na atração de investimentos, geração de emprego e também no desenvolvimento das economias locais? Sabe, o turismo é de facto um dos setores mais inclusivos e peca pela sua inclusão como um setor-chave
da economia ser tardia, mas vamos a tempo. Uh, este setor, de facto, é dos mais inclusivos e com um maior efeito multiplicador na economia. Portanto, cada turista que chega a Moçambique apenas para consome energia, comida, naturalmente, cultura, serviços locais, etc. Isso significa que o turismo pode beneficiar pequenas e médias e cria oportunidade nas zonas rurais, ou pode criar oportunidades flagrantes no desenvolvimento daquela zona específica. Além disso, é um setor intensivo em emprego, sobretudo para jovens, pode tornar-se uma verdadeira escola de competências do ponto de vista de receber pessoas, competências do ponto de vista de culinária, competência de transferir as empresas, ter lá, que podem ter lá operações de transporte. Por isso, mais do que um novo petróleo, o nível do turismo, um novo capital social e económico limpo, mas também o efeito multiplicador. Portanto, sempre ouvimos que o governo destacou o turismo como um novo petróleo esgotável. É preciso pensarmos um pouco mais do que isso. Não é? Preciso termos em conta que mais do que o turismo ser o novo petróleo, ele é, de facto, ou pode ser, de facto, um novo capital social e económico, se calhar, inesgotável, né? Porque o óleo um dia acaba, mas o turismo, as praias, elas estão lá. Neste evento foram tomadas várias medidas, desde zonas especiais de investimento e até ações de facilitação do visto. Na sua opinião, qual destas medidas pode trazer mudanças radicais e que possam contribuir para a rápida transformação do setor? Eu penso que todas elas, não é? Todas essas medidas podem formar o setor. É preciso, naturalmente, ter os cuidados para esse tipo de medidas, né? A facilitação de vistos, ela tem que ter naturalmente os cuidados assegurados. Mas ok, vamos por parte daquilo que falou e daquilo que fomos ouvindo. Destacou-se 3 medidas. Citou uma delas, citou 2, né? Citou de investimento turístico. Esta não pode permitir atrair capital estrangeiro, a criação de zonas específicas, ou zonas especiais, elas por si só demandam algum tipo de fiscal, né? E também de infraestrutura. Portanto, os impostos não são pagos na mesma proporção que numa zona normal. Portanto, naturalmente, é importante dinamizar essas zonas especiais e, sobretudo, o turismo. O segundo aspecto que levantou é a facilitação de vistos. Eu também iria acrescentar também aqui a liberação da conectividade aérea, portanto, das ligações aéreas. Portanto, de nada serve a facilidade de vistos quando o mercado aéreo é liberalizado. Isto é crucial para aumentar o fluxo de visitantes, mas também melhorar a competitividade em relação aos destinos regionais. Naturalmente, possamos sempre para a região perceber que teremos como tema adversário que estejam a competir connosco no ramo do turismo. Doutora, pela sua natureza, a área do turismo ela abarca
a vários setores: energia, ambiente, transporte e cultura. Na sua opinião, que desafios ainda persistem para que Moçambique se torne um destino de eleição competitivo e também, sustentável? Portanto, a terceira medida que eu acho bastante importante é a aposta em turismo sustentável. Portanto, toda a conferência vão ter ouvido falar de turismo sustentável e é muito importante. E foi exemplificado lá mesmo. Esta questão do turismo sustentável foi exemplificada com a inauguração do novo do Parque Nacional do Arco Mazaru, que reforçam entre a conservação ambiental e o desenvolvimento econômico. Portanto, simples três medidas, com consistência, naturalmente, com as medidas de segurança e outras, vai alterar o turismo moçambicano de um modelo ocasional, como é até agora, um modelo mais estratégico e conjuntural. Portanto, era isto que tinha para dizer em relação às chamadas para transformar o turismo em Moçambique. Doutora, volto então à questão que eu tinha colocado, olhando para o setor do turismo como uma área que envolve vários outros setores, como, por exemplo, ambiente, energia, transporte e cultura. Na sua opinião, que desafios Moçambique terá de superar para tornar-se num destino de eleição competitivo e sustentável? Os desafios são como de vários. Portanto, o primeiro desafio tem que ser de coordenação e ter em lugar, as infraestruturas, regionais, energia fiável e atividade digital, net, se preferir, são fundamentais. A área de comunicação, aqui, nesta transformação é bastante importante. Em segundo lugar, é a questão da formação de recursos humanos. Precisamos de técnicos, guias, gestores com formação em turismo, gestão e também relações públicas. O terceiro lugar é a questão da imagem do país. Portanto, o turismo é claramente uma percepção. A segurança, estabilidade e solidariedade dos serviços influenciam fortemente na decisão do turista ou do visitante. E, finalmente, a questão da sociedade ambiental, como a gente vem dizendo desde o princípio do programa e na conferência, a questão da sustentabilidade ambiental e social, tanto turismo sustentável. Isto tem que se proteger o património natural e também cultural. Portanto, eu penso que o puzzle completa-se com as 3 ou 4 áreas com a coordenação intersetorial. Como disse muito bem, o turismo vai envolver naturalmente as áreas, é um assunto transversal. Portanto, é isso. E olhando para o futuro, Dr. Kanhemba, que passos concretos Moçambique deve dar para transformar-se numa verdadeira indústria e um pilar determinante para o crescimento econômico nacional? Nós fomos falando do futuro também, dos passos, mas há 3, penso que não devemos parar de falar, devemos repetir. O primeiro, como falamos ainda há pouco tempo, é o planeamento integrado. O turismo, além de ser uma área de coordenação, além de envolver vários setores, ele deve estar com políticas de energia, também do ambiente e da cultura. Né? Isto é para quê? É para evitar as habituais duplicações e também garantir alguma consistência e coerência quando falamos de turismo. A segunda, que também é uma repetição, é a capacitação, a formalização.
É preciso que se criem centros regionais de formação turística e mecanismos para formalizar pequenas iniciativas locais. Que se beneficie, tantas micro e pequenas empresas vão se beneficiando de crédito e também de algum apoio técnico na formação, né? Formação dos guias e dos outros oficiais do turismo. A terceira que eu não acho melhor promoção de estratégia. No sítio, que se possa lembrar, vimos na mídia, Moçambique precisa de forte, baseada em quatro pilares, que eu queria avançar alguns. A utilização da hospitalidade, não é? Aproveitando aquele slogan popular Moçambique, a beleza natural. É preciso conjugarmos esses três e outros, naturalmente, com campanhas potenciais para o país, como a Europa, a América, se calhar a Ásia. A imagem, a questão da internacional é bastante importante. E aí temos Ruanda, nas camisolas do Arsenal, já teve um impacto brutal nas receitas ligadas ao turismo. Então, Macau tem Madrid. Eu penso que se nós quisermos apostar no turismo, temos também de fazer esta campanha internacional muito forte. Julgo que com esse espaço, Junil, do turismo pode deixar de ser apenas uma promessa, uma eterna promessa, diria eu, e tornar-se um motor real de crescimento e também de inclusão econômica. Sabe, há países que não mais nada, têm apenas turismo e são países prósperos, são países com uma economia bastante robusta nesse caso. Eu iria falar, por exemplo, da Grécia. O que tem a Grécia, além da rocha, aquelas rochas do mar, da rústica até. Mas nada, é turismo. Portanto, as pessoas vão à Grécia fazer turismo. O que tem? Tem, naturalmente tem algumas coisas e tal, mas o turismo tem um papel bastante importante. E agora Portugal. Portugal quase veio do turismo nesses últimos anos. Né? Para isso é preciso que se invista. Portugal investiu bastante. Se formos a lembrar, construção de metros e outras infraestruturas, a energia é bastante estável. Então, estes componentes todas que o país seja e que recebam muitos turistas. E é isto que nós queremos no nosso país. E parece que os sinais estão muito bons. Doutor, muitas das vezes nós falamos da ambição, falamos das medidas que devem ser tomadas e nunca calculamos o tempo que seria necessário para esta transformação económica rápida no setor de turismo. Pode nos dar mais ou menos uma ideia, se bem seguidas, se bem implementadas essas todas as medidas, em quanto tempo Moçambique poderia transformar-se, digamos, numa referência, pelo menos regional, em termos de indústria turística? É uma questão bastante interessante. Eu acho que o turismo é daqueles setores económicos que, em curto espaço de tempo, os projetos turísticos, neste caso, podem ser viabilizados. Não vou dar aqui números, naturalmente, não vou dizer que é daqui a 1, 2 anos, mas de certeza que pode ser em menos tempo que, por exemplo, os projetos de petróleo e outros projetos bastante estruturados. Porquê? Porque nós já temos o mar, não é? Por exemplo. Nós temos os edifícios históricos, nós temos as pessoas que são afáveis, não é? Então, eu acho que um projeto bem feito... Doutor, deixei de ouvi-lo, mas ficou essencial e queria, neste momento, agradecer a sua participação a partir daí da Vila de Songo e renovo o convite para um novo encontro daqui a uma semana. Ficamos por aqui, até à próxima.